Sim, parece que tem uma tal de Labubu junto com ele. E uma das moças que quase virou comida de lobo, porque eles invadiram a montanha sagrada e cagaram no terreno deles. Eu achei uma nojeira, eu achei isso de tamanho falta de respeito. Mas o fato dele ser um Dark Witch vai acabar sujando o nosso nome, se já não sujou. E parece que o pessoal do pântano e o pessoal dos Lycans se uniram para poder caçar esse indivíduo. O problema é que ele só entra tarde, bem tarde da noite, e final de semana também bem tarde. Hum, É. Ah, bom, vou resolver isso, mas antes tenho que te contar uma coisa. conte. Eu nunca consigo saber se meu celular tá carregado, porque esse verde é horrível de enxergar. Ah, sim. Ah, já tá carregado. Bom, o que tenho que te contar é aquilo que eu já vinha há um tempo buscando, finalmente aconteceu. Eu me tornei uma descendente. Ai, Agora que sou tudo. uma suprema. Ai, que tudo. Muito feliz. Estou muito, muito feliz. Pelores, Pelores. Agora sou uma suprema. Sou descendente da Salem do Sangue. Então, é uma verdadeira pena que tenha um senhor por aí carregando as trevas e profanando os templos alheios. Exato. Não há problema em ele se intitular como um semideus ou coisas do tipo, porque isso é simples. Podemos colocar à prova. Eu, por exemplo, se me der uma facada agora, vou levantar. Pode fazer o teste se quiser. Ah, não, obrigada. Não Porque uma levanta não, suprema se quanto... torna imortal. Mas um, uma Dark Witch desgarrada, porque não conheço esse nome no castelo. Agir por aí, por independência, o que não há problema, mas suas atitudes, carregando as trevas, não são condizentes. Não. Então vou conversar com as demais descendentes para que, primeiro, possamos falar com as linhagens afetadas para explicarmos que esse senhor não nos representa. E em segundo, vou dar um jeito de achá-lo. É. Eu esbarrei com ele, mas não consegui tirar foto. Também procurei no Insta, não a encontrei. E estou vendo com as pessoas responsáveis. Os Shadowhunters ficaram muito, muito atarefados por causa desse indivíduo. Ele acarretou uma legião de seguidores e, bom, uma que quase foi comida pelos lobos, né? Depois disso, assim, nossa, é, ele é o meu senhor. Eu, oi? Né? É que ele fez coisas tão grandiosas. Aham. E assim, sabe? E foi confirmado que. Grandiosas. Exato. E a coisa mais ridícula é que ele se diz dono do hotel Calisto. Só que ele não é. Eu conheço o dono, é um amigo. Um mentiroso? Um charlatão. Sim, um charlatão. É, pelo visto, vamos ter que fazer bons trabalhos. Sim. Vou explicar para ele como é agir com decência. Ele não tem problema, como eu disse, agir por interesse próprio, por ser um desgarrado, mas por carregar as trevas, suas ações precisam ser condizentes. Exatamente. E não estão sendo nada condizentes. Não. E se ele optar por, bom, continuar fazendo o que deseja fazer, eu mesma faço questão de dizer para as linhagens que o procurem e o mate. É, elas já estão fazendo isso. O meu único problema é que
Bom, nosso nome fique sujo no meio desse processo. Além do mais, um desgarrado saindo por aí usando seus poderes é. Terrível. Ou Exato. ele se comporta e, é claro, pede desculpas, ou simples. Se arranque as trevas dele e ele entenda que não é pra brincar com algo desse tipo, muito menos ofender os outros. Pois é. É cada coisa que a gente tem que ver e ouvir que me deixa meio chocada, sabe? Sim. Há mais uma informação que eu preciso terminar de confirmar essa e eu vou pedir para que você espere. Veio da minha tia, ela faz parte da inteligência dos Shadowhunters. Parece que teve, além do que as sete nos chamaram para reerguer o castelo, naquele mesmo dia, naquela mesma hora, mais uma Dark Witch estava fazendo um ritual bem perto do castelo. Eu ainda não sei como que eu não consegui falar com ela direito, ela não pôde me falar por telefone. Mas parece que ela tem fotos e provas. Eu vou ver se ela consegue me passar. E aí eu trago a informação completa pra você. Sim. E você sabe que tipo de ritual era esse? Não, eu não sei. Hum. Mas pelo que ela Era no disse. pentagrama? Olha, ela disse que foi no templo de Lilith. Ah, sim. Nem Hum. realmente não lembro se lá tem um pentagrama, mas. Não, não tem não. Hum, Estranho. muito estranho. Bom, posso te contar uma coisa sobre Ofélia? Pode contar. Acho que soube que ela estava grávida, não é? De Sim, Asmodeus. eu estava presente quando votaram pra acolhê-la ou não. Protegê-la. Uhum. E foi bom, um caos desde então. Antes de Asmodeus retornar ao inferno por Lilith, ele foi. Ele puxou Ofélia até ele e removeu toda a magia dela. Todas as trevas. Absolutamente tudo. Ela se tornou uma humana. Uma humana? Sim. E com qual propósito ele fez isso? Bom, ela nunca disse para nós o que ele gostaria de ter de volta, ou em troca. E eu acredito que ele fez isso porque ele é um demônio. E ele concedeu a ela o direito de ter filhos, e ela achou que estava obtendo vantagem. Mas pensa comigo. Um ser que sempre precisou se proteger à base dos filhos, sejam em campos de batalhas ou em ataques a outras linhagens. Não obteria vantagem em ter filhos meio Dark Witch, meio elemental, com magia demoníaca? Então, ele obteve vantagem de várias formas. E no final ainda removeu todas as trevas dela. E ontem, Lilith foi em nosso castelo para banir um demônio que estava ao lado de Asmodeus para o inferno. Ai, peraí. E ela fez Ai, isso. desculpa, que assim, Imagina. a minha alma tem, assim, uma alma astral, assim, em forma de gato? Pode Fique em trazer. paz. Oh, minha alma. E para banir a alma dessa, para banir esse demônio ao inferno, e assim ela fez. E depois ela disse que gostaria de falar com Ofélia na frente de todos do Coven. E perguntou para Ofélia qual era o propósito dela ao lado de Asmodeus. E ela disse que era ter as filhas dela. E Lilith perguntou se ela não se sentia mal por ter feito isso com o Coven. E ela disse que não, porque ela não fez absolutamente nada pro Coven, que ela só fez para ela coisas boas. Pois é, mulher, olha, eu apareci na penthouse de um homem, puta merda. Ah, deve ser uma penthouse compartilhada.
Ah, lá na coletiva. Pois é, tinha Uhum. um homem lá. Eu falei, ai, moço, tá nessa coisa. Ele, ah, tá sim, viu? Faz parte. Pois é, Então menina, faz. então. Te contando a continuação do babado da Ofélia. Ela basicamente. Aí Lili te perguntou, né, e tal. Aí ela o tempo todo dizia que ela nunca fez nada pro Coven, que ela sempre, num quesito negativo, né? Que ela não sente que as ações dela geraram nenhum tipo de problema pra nada e nem ninguém. Ah, não, a gente só teve que vocês só tiveram que bancar babá? Pois é, do nada a gente vem pro ponto de carregamento, nem precisa, né? Mas enfim. Aí, menina, aí a Lilith falou pra ela que ela estava errada, e a Lilith falou assim: eu me lembro muito bem do que você fez nas elementais. Aí ela, o que que eu fiz? Eu não fiz absolutamente nada. Aí a Lilith falou: você me traiu quando você estava nas elementais, e novamente você me traiu estando ao lado de Asmodeus. E Ih, babado. aí, pois é, e aí Ofélia disse que ela nunca ia se curvar a Lilith. Ela falou, ah, o que que você quer, Lilith? Quer que eu me ajoelhe e beije seus pés? Aí a Lilith, Ela nem quer. sim. Ah, sim. Sabe por quê? Lilith, quando aprisionou Asmodeus no inferno, ela herdou o poder dele. Então ela tá carregando muita luxúria. Tá? Ah, E ela falou, sim, ajoelhe-se. Aí a Ofélia falou que não ia fazer, aí no fim ela se ajoelhou, aí a Lilith falou assim: mas não se ajoelhe para mim, querida, se ajoelhe para o Coven e peça desculpas pelo que você fez. ih. Aí ela disse que não tinha feito nada, aí na hora que ela falou não tinha feito nada, aí ela, mas o que que eu fiz? Aí, menina, eu tava tão nervosa, eu não tinha ainda me tornado mais descendente, né? Eu fui e falei assim pra ela. Colocou a linhagem das Dark Witches em risco por benefício próprio, Ofélia. Aí ela falou que ela não tinha feito nada disso e falou pra eu falar baixo que eu tava Mas ela gritando. fez. Aí eu falei que eu não ia falar baixo, que eu estava falando normal e que eu estava alterada por conta do que ela fez, que colocou ao ponto da gente perder a nossa linhagem. E aí ela falou assim: ah, vocês querem o quê? Que eu peça desculpa? O E mínimo, né? aí ela começou a se fazer de sonsa. A Dália falou pra ela parar de ser sonsa. Daí elas começaram a se atacar. Até a hora que você calha a boca, sua puta. Eita. Na frente da Lilith. E a Lilith quietinha assistindo. Ela tava assim, ó. Ah, ela deveria estar se divertindo com o show. Amando, porque demônios se alimentam de calça. Ela tava super feliz. E aí a Ofélia foi e falou: puta, é você, sua vagabunda. Aí a Dália falou assim: vagabunda é você que se vendeu por um demônio em troca de filha. Você é uma vagabunda, uma puta. E fale baixo, garota. Aí a Dália falou: fale baixo você, respeite o lugar que você tá, sua humana. E aí elas Ai, muito começaram a se bom. xingar. Aí a Ofélia continuou se fazendo de sonsa, dizendo que não ia pedir desculpa porque não havia feito nada. Eu chamei ela de traidora. Aí ela me ofendeu, né? Nem lembro mais o que ela me falou, mas eu lembro que ela jogou um xingamento. E aí eu fui e falei assim: calha a boca, concubina de Satanás. E aí ela falou: concubina é você. Eu falei: é você que se vende por pouco. E aí ela falou assim: por pouco era o meu sonho. Aí eu falei: ah, mas eu perdi minha filha também, nem por isso eu me vendi. E aí ela falou assim pra mim: vai lavar uma louça, vai aprender a ser mulher. Ela não disse isso não, né? Ela disse na frente de todo mundo, inclusive na presença de Lilith, o que eu achei um absurdo, porque se eu fosse Lilith ali, eu tinha matado ela. Porque é um absurdo Você, uma mulher dizer isso pra uma outra mulher, né? você, minha filha, vamos dar um passeiozinho no inferno que eu acho que você tá precisando aprender o que que é ser mulher. Sim, daí a Lilith falou que chamou ela e disse assim: eu vou punir você por tudo que você fez.
E aí a Lilith estava lá decidindo o que ia fazer, daí ela falou assim: bom, eu não vou enviar você ao inferno porque seria um benefício para você novamente estar num lugar onde você já se afeiçoou. Então, a sua condenação será viver como humana junto daqueles que a desprezam por você ter os traído. E aí ela falou, e cabe a eles decidirem se querem você próxima, perto ou não. E Nossa. aí ela falou assim: ah, eu tenho que fazer o quê? Pedir desculpa? Vocês querem que me ajoelhe? Eu me ajoelho aqui. Aí se ajoelhou, queridos, desculpem, me desculpem, viu? Ah, depois de ter ofendido Deus e o mundo? Não, e falou desse jeito, toda sarcástica. E a Albi falou assim: não aceitamos sua desculpa, Ofélia. Você não está falando de todo o verdadeiro coração. E aí a Lilith falou assim: bom, a decisão é de vocês se ela é bem-vinda ou não no castelo. Eu falei: não, não aceitamos você no castelo. A partir de hoje você não pisa mais aqui. Aí a Dália não, a Albi falou pra ela: você só aceitaremos sua verdadeira desculpa quando você de coração pedir desculpa. E aí a Lilith falou assim: espero que um dia você reconheça os seus erros e saiba pedir desculpa àqueles que você fez mal. E aí ela falou: bom, eu não tenho poder mais sobre o domínio não tenho poder sobre o domínio das trevas, então a decisão é de vocês. Vocês decidiram que ela não permanecerá no castelo, assim está feito. Aí ela falou assim: ah, já posso ir embora então? Então dá licença. E saiu. Ah, E foi embora. Ai, teve uma hora que ela falou assim: ai, tudo é porque a Ofélia, não sei o quê, porque a Ofélia, bababá, bababá. Aí eu falei: calma, querida, não é sobre seu protagonismo. É porque ela tava meio perdida. Ela tava com uma síndrome de narcisismo, sabe? Tudo é sobre mim, tudo é bababá, bababá. Mas não, não, na verdade não é, não. é engraçado. Tenho a sensação de que eu já ouvi alguma coisa a respeito. Eu realmente não Foi a lembro mesma de. coisa. Ela fez a mesma coisa nas elementais. A mesma coisa, sem tirar nem pôr. Hum, então é uma criatura que nunca vai mudar. Não. Bom, que pena que aqui, nem aqui dá pra morrer por enquanto, né? Por enquanto, mas eu preciso conversar com Lilith e vou tentar falar com ela hoje. Como ela herdou o poder de Asmodeus, acredito que ela herdou os pactos deles também. E, bom, Asmodeus possuía um pacto com Ofélia. Logo, Será? Ofélia se torna um lacaio de Lilith. Exato. Bom, e se ela não ligou pra punição de ser humano não ter poder? A questão é, será que ela vai se juntar com os caçadores? Aí ela colocaria em risco a própria Criança. natureza dela, as filhas, porque Uhum. as filhas dela são seres híbridos. Eu descobri recentemente que uma Dark Witch do castelo é pai do líder dos caçadores. Pasme. É, eu vi isso na noite em que as sete se reuniram pra reconstruir o Sim, castelo. eu estou ainda em choque com isso. Bom, o lado bom disso é que, sendo pai ou mãe do líder dos caçadores, é uma vantagem pra gente. É um perigo, mas é uma vantagem. Mas pelo Sim, que porque ele falou. sabemos o que vão fazer, Uhum, não é? exato. Mas pelo que ele falou, tem os desgarrados. Esses já começaram a caçar ontem mesmo, essa noite, né? Onde eu soube de tudo, tinha alguns desgarrados caçadores caçando a torta direita e à esquerda. Deixei o aviso tanto para os Shadowhunters quanto para os lobos para tomarem cuidado. Eles estavam principalmente para aquele floresta. Aquele floresta é um lugar amaldiçoado. Pelo amor de Deus, alguém tem que destruir aquilo. Sim. Parece que tudo É, de ruim começa lá e continua e permanece lá.
Um dia desses, uma senhorita chegou a mim e disse: Nossa, que linda você! De qual linhagem você é? Eu falei: Linhagem, querida? Ah, eu falo meu Ela, sim. sobrenome. De qual linhagem? Aí eu falei: Você diz sobre de qual país eu vim? Ela, não, seu poder, você é uma vampira? O que você é, uma bruxa? Eu falei: Não, querida. Eu não sou absolutamente nada disso, nem acredito, na verdade. Eu sou apenas uma pessoa que acredita em Deus. E aí ela falou assim, ai, porque eu tenho muita vontade de me tornar algo poderoso. Eu falei, ai, cuidado, querida. Às vezes o algo poderoso pode consumir aquilo que você é. Mas eu não sei se era uma caçadora ou não. Mas soube que alguns caçadores estão fazendo abordagens parecidas para mostrar que querem aprender alguma coisa, sabe? Não Com é assim que inocência. funciona. Nós que estamos aqui por mais tempo, nós sabemos que não é assim que funciona. É exatamente. Caçadores caçam simplesmente porque não querem. E eles estão desgarrados. Algo que entrou em discussão e parece que está sendo levado ao líder da clave. E, bom, se bem que a própria não acredita na atual liderança da clave, então não acho que podemos contar com os Shadowhunters para fazer alguma coisa, até mesmo porque eles estão de mãos e pés atados. Teria que ser a ordem, mas a ordem tá uma bagunça. Eles estão mais desorganizados do que tudo. Exato. E pelo menos, pelo que eu fiquei sabendo pelo meu primo, os próprios Voodoos entregaram uma Relevu. Ela agora está no inferno. Entregaram. Bilks foi ao castelo nos contar que os voodoos entregaram o nome de Maria Levu para o inferno e ela foi condenada. Sim, parece que finalmente viram que ela tinha um pacto com Asmodeus. Tinha, e pasme, soubemos que ela entregava para um demônio um, uma criança. Não sei se era uma vez por ano ou por mês, algo do tipo. Hum, bom, Por isso que ela gostava tanto de impedir que eles fizessem pacto, talvez por medo. Medo de o demônio contar, porque demônios não possuem receio de contar aquilo que sabem. não. Inclusive, minha sobrinha arranjou um de estimação. Ah, que coisa boa! Gostaria muito de ter um demônio para carregar num bracelete ou num colar. Ai, Qual é o nome dele? ele se apresentou como Vênus, mas Vênus. esse não é o nome real dele, com certeza. Ah, de fato, demônios nunca contam o nome verdadeiro. Uhum. Bom, lá no Castelo das Bruxas sempre possuem demônios, né? Vou ver se algum dia me afeiçoo por um. E vou ter como um ajudante. Não, não é difícil. Bom, a sala é que Afinal, né? segue. Tá além do sangue. Estou muito Agora feliz, minha irmã. posso. Ah, agradeço. E você tem o dedo nisso por ter me ajudado. Sou grata. E sempre serei. Mas agora possuo o domínio em pactos. Possuo o domínio em magia de sangue, no caos, na vitalidade e Ótimo. muitas outras coisas. Bem, Engraçado. E um dia antes estávamos falando sobre o rompimento de um pacto. uhum. Bom, E pasme, a Salém do Sangue estava nos observando. Ela disse que vem acompanhando absolutamente tudo. Ela disse coisas
E bom, dificilmente alguém chutaria e acertaria. Ela disse coisas que somente quem realmente está junto, perto, sabe? E de todas as pessoas do castelo que estão lá, talvez apenas você e o meu marido, meus maridos, né? Saberiam. E a Maeve. Assim. E ela disse sobre a minha história toda. Ela basicamente recitou a minha história. E uma coisa que eu fiquei muito feliz é que ela disse que se orgulhava, porque eu mostrei a todos. O poder de uma bruxa não está na magia, está no seu conhecimento, está na forma de dizer, de se expressar, de acolher, de se impor. Que eu mostrei para todos com muita maestria como é agir como uma verdadeira bruxa. E ela disse que se orgulhava muito por todos os momentos em que eu me expressei ao Coven, em que eu protegi ao Coven. E esse era um dos meus maiores receios, porque em muitos momentos eu tive algumas expressões polêmicas. Não polêmicas ofensivas, mas contraditórias. Contraditórias ao que a maioria acreditava. Ah, Por isso sempre vai exemplo, acontecer. o conselho foi desfeito do castelo. E eu fui uma das pessoas que pedi para que isso acontecesse. E levei os pontos do porquê. Porque não me senti representada pelos conselheiros, alguns, que estavam agindo com hostilidade. Você acredita que estavam rindo quando um dia desses eu dei uma sugestão? Rindo? Debocharam. Teve um querido irmão que perguntou qual seria a punição da Ofélia. Cortaram ele, uma pessoa do conselho cortou ele e não deixou ele terminar de falar. E eu questionei 2 vezes seguidas qual seria a punição que o irmão havia perguntado. E sabe o que fizeram? Absolutamente nada. Cortaram novamente. Eu já ouvi conselheiro falar para outro membro do Coven calar a boca. Então estava É, me tornando uma ditadura. estava. Mas Não é quando eu essa que você percebi é. que estava se tornando uma ditadura, eu fiz questão de falar na frente de todos, inclusive do conselho, que ideologias próprias e principalmente comunicações grotescas, horrendas e hostis, eu lido fora do castelo. Que se eu não sei agir pelo interesse do coletivo, se eu não sei conversar minimamente com educação e respeito àquele que está junto comigo, dividindo a responsabilidade da linhagem, então eu não devo estar no castelo. Então eu devo seguir o meu caminho fora do castelo. E inclusive disse a ele, se eu quisesse agir por interesse próprio aqui, eu mandaria boa parte de vocês tomarem no cu. Mas por educação e respeito, eu respeito o lugar em que eu estou, a linhagem que eu sigo. E vocês devem fazer o mesmo. O conselheiro me representa e representa todos vocês. O conselheiro não pode falar, esta é a minha vontade, é o que eu acho. É o que a vontade do Coven diz, é o que todo o Coven ou a parte da maioria concorda. Um conselheiro não fala por opinião própria. Ele está lá para representar o Coven. E bom, com certeza, querida, fui hostilizada novamente. Algumas pessoas que nem participam do Coven, que aparecem somente quando parece que terá distribuição de cesta básicas. Distribuição de cesta básica. Pois é, começa a aparecer pessoas, inclusive uma senhorita disse assim: ah, mas por que que vai ter essa mudança? Eu não concordo. E tá tudo bem, querida. Está tudo bem você não concordar, mas, novamente, é a sua opinião contra a opinião da maioria do Coven. A grande maioria do Coven que lá no momento se expressou também não concorda. Não com a mudança. Concordam que a mudança tem que acontecer, que Sim, o conselho precisa mudar. Então foi estava uma decidido. grande panelinha. De fato, o que você acha? Uma senhorita do Coven, em uma demonstração em uma aula, desmaiou um irmão durante a demonstração.
de iniciação, por conta do que ela fez no ritual, que eu achei lindo, outros irmãos acharam. Um conselheiro interrompeu o ritual e disse: em nome do conselho, levarei a sua atitude para julgamento diante a sete. Quem é você para Gente, falar em nome do conselho? Quem é mas você para achar que a sete irá julgar uma atitude de estudo? mãe, você falando assim, eu já fico assim, mas quem pode ir até as sete não são apenas os descendentes? Então, Como é que ele ia levar as sete? eu achei o cúmulo do absurdo, eu achei tão desrespeitoso. Ela se sentiu mal, ela saiu do coletivo. Eu saí da aula para conversar com ela e disse para que ela se sentisse bem e entendesse que o comportamento daquela pessoa, que foi o Kaedric, não representava o restante do Coven, muito menos o conselho. E que eu levaria a atitude dele à frente para que fosse revista. E depois a Charlotte Black deu um esporro nele, tanto é que ele nem acorda mais. Acorda só quando ele quer fazer confusão. Falando nisso, como está a Charlotte? Ela já retornou do inferno? Retornou no mesmo dia. Que bom. Uhum. Pois é. Mas, minha E ela filha, está bem ou está mexida por ter ficado tanto tempo no inferno? Querendo ou não ficar no inferno? ela. Ui, ela ficou bem. Depois de então, o que aconteceu, ela está bem. Ela só está um pouco preocupada porque o John, ela deu parte da magia dela pro John e ele entrou em descontrole e começou a atacar pessoas pela cidade e a ordem foi acionada. Hum. Precisam On- repor a magia dela ou tirar a magia do John e devolver para ela? Precisam remover a magia que ela deu para o John e voltar para ela. E ontem um demônio fez isso, porque inicialmente quem fez o rito foi um demônio. Então só um demônio poderia fazer. Que droga. É. Ela pediu para que eu fizesse, porque como sou a Salem do sangue, eu tenho esse poder. Mas um demônio apareceu lá para ajudar. Então preferimos que, né, obviamente ele fizesse. Infelizmente existem algumas magias e ritos que, lançada para uma determinada linhagem, só a mesma linhagem para quebrar. Acabei Exatamente. aprendendo isso um pouco antes da convergência, o que causou minha exaustão. Hum, Precisei de ajuda de um voodoo para quebrar a maldição sobre o meu filho Mason, para que assim nós pudéssemos usar a magia das trevas para trazer de volta as memórias dele. E não só é. isso, tivemos que trazer um ritual para devolver a memória dele que estava presa na mente de outra pessoa. Depois, um ritual para devolver as memórias que estavam no bracelete dele. Ah, nossa, já foram 3. Sem contar com o ritual do voodoo, né, que ajudou a tirar. Tem. Outro ritual para devolver as lembranças de Victoria. E um ritual de proteção. Eu desmaiei no final e já estava exausta. De fato, muita exaustão. Sim. E ainda estou me recuperando. Hoje eu me sinto bem, bem melhor. Mas quer ir pro castelo? Acredito que hoje vai ter muito menos gente, mas. Podemos ir se quiser. Só vou precisar comprar comida, né? Pra gente não. Será que eu esqueci de estar aberto? Não, 1.000 tragos? O que que tem no 1.000 tragos, meu Deus? Maconha? Eu acho que sim, viu? E maconha ajuda pra quê? Não sei, relaxar talvez. Será que pra banho e só? Não sei. Talvez o cigarro ajude pro sono, agora pra banho eu não sei. Pois é. É o 3, né? Ah, não é aqui não. É aqui, tá certo. É o primeiro andar. Ah, Tem certeza que bem-vinda. não quer tomar banho e dormir um pouco? Tem que aproveitar enquanto Não, isso. tá tudo 100%. Ixi, cuidado que tem lua cheia, hein? Eu notei isso.
Ai, tem que te contar um babado. Não tão babado, mas é um pouco Hum, babado. vamos aproveitar. É, vamos Enquanto a lá comida. atrás. Ah, tá. Vem Vamos. cá. Será que eu consigo correr? Consigo. Está pronta? Sempre. Peraí que eu... Peraí. Aonde que está aberto? Deixe-me ver. Capítulo. Hotel Calixto e Mil Tragos. Quer ir no Mil Tragos ver o que que vem de lá? A gente pode ir. Aproveitar e pedir uma explicação, porque realmente não Sim. consigo imaginar nada além de cigarro. Come Gente, que lugar home. gigante. Tá trancado. Vamos ver, eu acho que fechou. Devem estar contratando. Eu tava vendo uma luz ali brilhando, achei que era um... Eu também vi. Eu- Será que é OVNI? tem uma alma penada por aí. É sério, eu não sei mais o que fazer. Os meus filhos vivem se metendo em confusão. É, querida, É é fantasma complicado. de um lado, é demônio do outro. Assim, mais um menos um já não tá mais fazendo diferença, sabe? Sim. Será que eu tô indo pro lado certo? Acho que eu tô. Pra onde você quer ir? O castelo. Tá. É pra trás. É pro outro lado. Ah, pra cá? Tá. Isso. Depois do Castelo dos Vampiros. E como é que tá a questão da permissão das pessoas irem de outras linhagens desgarrados entrarem na nossa terra sagrada? Então, não há problema se eles vão para conhecer ou até para se tornar um namoro, ou se eles querem ir para Ficar com seus familiares. ficar com seus familiares, ou se eles querem, por exemplo, eh, aprender com as trevas e de repente um dia se tornar uma Dark Witch. Então não tem problema nenhum. Pronto, nossa casa. Pois é, chegamos.
Deixa eu ver aqui uma coisa. Pois é, mulher. Obrigada. Agora, Aqui, carro, né? agora estamos aqui nesse The Castle. Isso. É. Bom, pelo visto, vão ter que reformular tudo. Não sei. Gosto bastante da ideia de fazer parte da guarda e não de ocupar um cargo oficial dentro do Coven. É, estamos sem o líder dos Naburos, inclusive. Ou é da guarda, na guarda, na verdade. Aparentemente era o Dante não está mais. Então não existe ninguém que é líder da guarda do castelo. E está meio deixado de lado isso, inclusive. E se isso tivesse já arquitetado, provavelmente na última convergência a gente não teria perdido o nosso castelo. De Essa linda fato, ruína não precisaria estar. E ela estava, dando esporro. com muita certeza, brava. Mas parece que ainda estão mais preocupados com cargos administrativos do que a própria segurança. Ah, sim, de fato. Eu acho que teríamos que mover a segurança o mais rápido possível. Até mesmo Uhum. porque o tempo não para e a próxima lua de sangue já está batendo as portas. Bom, eu acho que de repente talvez seja importante então termos alguém que queira tomar a frente. Se você quiser, posso sugerir o seu nome para auxiliar a reestruturar a guarda do castelo. Farei de muito bom grado. Levar outro esporro, ainda mais dessa linda ruína, não está nos meus planos. Ai, nem no meu. Não mesmo. E olha que eu nem peguei a parte do esporro. Eu também fui o segundo, quando eu fui falar com ela. Ai, Mas acho que vai ser bom. Inclusive, depois posso conversar com meus maridos para ver se eles querem ajudar na guarda do castelo também, porque para ser da guarda não há necessidade de ser uma Dark Witch. exato. Então, em situações de confronto, ele com certeza pode ajudar. Eu tenho um que é lobisomem e o outro que é herege. Dois maridos. Ambas as, é, ambas as magias são poderosas para combate. Sim. Bom, já com o lobisomem seria Só bom. um problema aqui no dia da minha ascensão, coitada, querida, a cada um segundo ele tomava um raio e morria. Eu achei que o castelo ia entrar em ruínas novamente. Você não tem noção o que aconteceu aqui. Haviam raios, explosões e bichos por todo lado. Tinha fogo, muito fogo. Bom, né? Mais uma acendeu. Sim. Vamos E, comemorar do nosso e jeito. pasme, a minha Salem me levou para o Safe Circe e quando cheguei lá, ela disse a mim: Bom, agora as sombras, as trevas por total despertarão em você, e por conta disso. Algo que está atrás do portal quer se manifestar, quer impedir, quer chegar. E você precisa impedir. Então ela falou: Confio em você, faça, você está pronta. Quando eu retornei, querida, estava tudo queimado, pessoas desmaiadas. Então, Estava um caos. aproveite e busque um feitiço, um ritual pra gente fazer, sei lá, aquele portão para que nada mais passe nele
que não Ah, seja sim. desejada. É, ele Precisamos está. fazer urgente. Lilith selou já ele, novamente. Mas, pelo que eu entendi, todas as vezes que uma descendente e um cavaleiro ascender, o portal irá manifestar. Porque existem criaturas atrás do portal que se sentem confrontados ou até mesmo sentem vontade de consumir o poder que começamos a emanar depois que ascendemos. Ah, maravilha. Sim. Então, se te conforta, faltam Não me conforta. 3 descendentes e 4 cavaleiros. Não tô nem um pouquinho confortável, viu? Então, isso acontecerá mais 7 vezes. É, daí Ah, já o que eu ia pode te preparar o contar. ritual aí, porque são mais 7 Sim, rituais. é, Conte. pois é. De fato, viu? Eu, sinceramente, a questão é que a pessoa sente, ela já tem que fechar o portal. Então ela tem que estar prontíssima para isso. E não, e todo mundo que chegava perto de mim ontem desmaiava. E eu comecei a me sentir super mal. Eu fiquei, Charlotte, Charlotte, eu tô machucando as pessoas. E ela, calma, Morgana, é normal. É normal. Elis, eu tava andando, as pessoas estavam desmaiando. É porque tava drenando a essência vital delas. Eu passava, a pessoa desmaiava. Eu passava, a pessoa desmaiava. Eu tava lá na biblioteca, eu falei pra Lúcia, Lúcia, eu tô ouvindo os sussurros falando comigo, os sussurros estão falando, contando segredos. De repente, ele falou assim, ai, emane o seu poder. Quando eu fui soltar as trevas, eu desmaiei e ele desmaiou. Eu nem soltei nada. E depois, quando eu retornei, as pessoas voltaram para a biblioteca e começaram a desmaiar. Eu confesso para você que é muito caótico, tá? Um pouco de caos é bom. Ai, pra mexer o Nath, ânimo no exato. castelo. Nossa, de fato. Confesso que isso vai trazer muitos de volta. Sim, o que é legal é que todo mundo fica super feliz e desesperado para descobrir se realmente é a ascensão e de quem que é a ascensão. Isso é Sim. muito legal. E ontem mesmo, enquanto eu estava sendo acendida, o Orfeu foi levado para o mundo dos sonhos. E quando ele foi levado para o mundo dos sonhos, ele me viu de joelhos, sendo acendida. Então provavelmente ele vai acender como seu cavaleiro. É o que todos estão achando, e eu também. Porque eu poderia achar que era uma magia antiga, uma magia antiguíssima, uma magia antiga, 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 que às vezes a gente vê pessoas que não eram pra gente ver. Só que não é, não, uma magia antiga, antiga, não. Eu acho que realmente aconteceu porque somente ele viu e haviam muitas pessoas onde ele estava, junto com ele. E só ele viu. E ele disse que eu estava de joelhos e apontava para ele. E eu realmente estava de joelhos e eu estava na posição que realmente ele. Falei, eu vou fazer a posição, você me disse foi essa. E eu fiz 2 posições e ele apontou para a verdadeira, para que eu realmente estava. Então, contra fatos não há argumentos? Ai, se for hoje, querido, não estou pronta para o castelo ser destruído novamente. Então, já viu o feitiço que a gente precisa fazer pra selar aquele portal quando ele Ele que tem que acender? fazer, pasme. Ele que precisa estar pronto para fazer isso. Meu Deus. Ah, o que eu posso te dizer é, se acontecer, se mantenha distante, viu? Porque por ser essa lenda sangue, as pessoas costumam desmaiar. E muitos raios, muitos, muitos raios. Fogo e bichos. Ainda tem bichos pra ajudar. Tem bichos. Ai, que tudo. Já é bom todo mundo fazer o seu grupinho pra ninguém se matar, né? Nossa, sim.
Ai, eu só Pra sei ninguém sobre. utilizar a É, habilidade no outro. não é Bom, a habilidade. vantagem agora, como uma descendente, é que eu, né? Se eu for desmaiada, eu levanto depois de uns segundos. É, não, isso é Plena, como se maravilhoso. nada tivesse acontecido. Uhum. E ainda falo assim, ai gente, não aconteceu nada. Vai ficar tudo bem. É, hoje que vamos descobrir. Ah, Hoje é dia de dominação, não? por incrível que pareça é. Ai, eu acho isso tão chato, sabia? Hoje é. E eu ainda tenho que ver porque eu não sei se minha mãe vai precisar de mim ou não. Ah, eu acho que tem muitos dias de dominação. São 3 dias, né, de dominação. É, então, o problema tá sendo é que, tipo assim, a área é muito pequena, né? Ahn, por causa de várias linhagens e por as coisas não estar muito equilibrado, tá dando uma diferença muito grande. Então, quem tem mais experiência tá tendo muita vantagem. E, tipo assim, falta um local pra se praticar, se é que você me entende. É, isso é complicado. E as DGs ainda não estão, né, pela sua plenitude. E não pode ter muitas pessoas da mesma linhagem, né? É, vários problemas. É, Ah, outra coisa que eu ia te contar. Decidi tomar minha posição no Conselho da Ordem. Como descendente, tenho direito de assumir este lugar. Então, a Albi não quis, Charlotte Black não sei. Mas eu vou pedir para as duas para que eu siga junto de Dália, se Charlotte Black não quiser essa posição de Dália, no Conselho da Ordem. No início, este cargo foi criado para os descendentes, mas como não haviam ainda, foi colocado Mateus e Dália para ficar à frente até que as descendentes fossem ascendidas. E, bom, nos últimos acontecimentos, principalmente com relação a falas do Mateus no Conselho da Ordem, algumas coisas soaram como hostis de nossa parte, Dark Witches. Então, prefiro que não tenham uma percepção de que somos descontroladas. A última coisa que aconteceu foi ele dizer que, para as sereias, que se tivesse que poluir os oceanos e jogar trevas novamente lá, nós faríamos. não é coisa que a gente não diz, a gente só faz. É. E não só isso, demonstra também para eles que não somos controladas. Uma coisa que anteriormente já vinha sendo dito por eles. Não Assim, precisamos dar munição para que os outros continuem nos condenando. já temos peso demais sobre os nossos ombros para carregar mais um. Sim, afinal, ainda somos culpadas pela morte da rainha das sereias, não é? Nós somos? Ah, utilizam de tudo para dizer que é culpa nossa. Disseram que a morte é culpa nossa, disseram que as rachaduras que foram abertas nos oceanos foram nossas, que a queda de uma cidade das sereias foi culpa nossa. Muita coisa é culpa nossa. Então, confrontá-las da Não é forma como, sábio. como foi confrontada não é inteligente. Gera só mais confusão. Deixe que falem. Falar todo mundo fala. Provem então, provem que foi nós. Prove que foi a gente que gerou todo este caos.
pessoas. Eu ouvi boatos de que eles estavam empenhados em escolher os novos reis e rainhas. Parece que eles ainda estão na monarquia ainda. Sim, e parece que eles ainda não decidiram uma liderança. Hum. Tem uma sereia lá que veio conversar comigo e pedir para se tornar um Naburu. Disse que gosta de organização, ordem e principalmente de pessoas que consigam direcioná-lo, consigam ensiná-lo e para que ele consiga ajudar. E ele disse que o maior desejo dele é proteger e que ele sente que nas Dark Witches ele poderá fazer isso, proteger o castelo, sendo uma sereia. E eu disse que não há problema algum, que nós iremos recebê-lo de bom grado, obviamente, e que caso ele queira se tornar um Naburu, obviamente ele será testado, irá fazer alguns dias para ver se é aquilo que ele deseja mesmo, e depois iremos iniciá-lo para isso. Sim, a questão de ser o Naburu é mais para coleta de informações e proteção Sim, contra a linhagem deles. Termos a proteção contra a própria linhagem deles. Eu acho que eles não entenderam isso. exato. Você entende que a guarda é diferente dos Naburus? Sim, a guarda vai proteger única e exclusivamente não só o castelo, mas todos que estão aqui dentro. E os Naburus são agentes investigativos. Sim, eles podem Perfeito, assumir a proteção, mas somente se realmente for extremamente necessário. Eles perfeito. não devem, em hipótese alguma, se expor ou dizer seus nomes, nem revelar seus rostos. Eu acredito que isso deve ficar somente com as 7, talvez nem com apenas o conselho, mas somente entre os 7 e os descendentes. Conhecer quem eles são de verdade. Como o conselho virou um caos, acredito que isso pode acontecer novamente. Querendo ou não, todos nós um dia fomos humanos. Concordo com você. E diferente do conselho, as descendentes, bom, elas sim, elas devem ter todo o conhecimento de tudo o que está acontecendo. É claro que para não sobrecarregar, já que são 7, cada um cuida de uma parte, eu acho que seria fundamental, até mesmo para não haver uma sobrecarga. Concordo. Mas, bom, vou sugerir o seu nome para a Guarda Real. Guarda Real não. Ai, a monarquia das sereias. Exato. Mas para a guarda do castelo, acho que você eh, possui inteligência emocional para conseguir auxiliar nisso, com toda certeza. E acho que vai saber direcionar as pessoas. E vai ser importante também ver uma mulher nesse papel. Afinal, sempre são os homens que ocupam ele também. Para não haver reclamações, realmente não me importo em ter a liderança. Apenas participar e ajudar já é suficiente. Colocar ordem. Se eles não souberem lidar com uma mulher dando ordens, eu acredito que eles precisam crescer. Até mesmo porque eles estão no lugar onde as mulheres reinam. Nós obedecemos a Nix, nós obedecemos a Sete e as suas descendentes. Perfeito. E acho que é o suficiente, viu? Mas eu vou Sim, conversar hoje com Charlotte e Albi, porque sinto que ainda é algo que, bom, não está sendo feito e obviamente que precisamos o mais rápido possível. precisamos, afinal, né? Sexta-feira está aí. A convergência Exato. está chegando novamente. E outra coisa, um cavaleiro será despertado. O castelo entrará de novo em Em ataque caos. Uhum. e caos. E não ter uma guarda que consiga proteger aqueles que estão aqui é complicado, de fato. Sim, saber direcionar as pessoas.
Sim, buscar porque, socorro, bom, acho que auxílio. você já percebeu que ficam um entra e sai. Entrem para o castelo, saiam do castelo, vão para a quadra, vão para o fundo, vão para o lago. Não sei, sempre fica essa e ninguém consegue entender absolutamente nada. Ninguém, ninguém sabe de nada e algumas pessoas saem. Eu falo isso porque eu mesma já disseram em muitos momentos assim: entrem para o castelo. Eu peguei a faca, saí, e desci facada nos demônios. Então, acontece. Vão haver pessoas igual a mim, que simplesmente pegam a faca e saem atacando. É uma pessoa maluca? Depende, às vezes é um pseudo guarda, né? Às vezes é uma pessoa que nasceu com o propósito de defender também. Sim. Então, Só é se nesses for. momentos, né, que a gente pode falar, olha, você não faz parte da guarda. Vou ver se eu consigo aquela informação que eu falei pra você sobre. Olá! Ai, eu... Oi, tia, como é que você está? Eu estou bem, e você, querido? Eu tô bem, eu fiquei preocupada. Como Ah, que é? bom, aconteceu muita coisa e eu fiquei preocupada. Mas, ô tia, aquele assunto que a gente não terminou sobre uma Dark Witch tá fazendo. Bom, você perguntou se tinha alguém fazendo algum ritual. Você poderia me explicar, me dizer, me dar alguma informação sobre isso a mais? É... Na realidade, meu amor, foi uma pergunta já sabendo da resposta. Eu só precisava saber se você sabia alguma coisa sobre o porquê das sereias terem procurado justamente por Dark Witches, que são inimigas declaradas delas, para fazer um tipo de ritual para poder recuperar uma língua. O que não faz muito sentido até para nós, confesso. Então, por isso que eu fiquei meio confusa com tudo isso e falei, bom, se tratando de Dark Witch, tem a Ares que é próxima das pessoas do castelo, então provavelmente ela deve saber o que aconteceu. Mediante a isso. E tem alguma foto dessa pessoa, alguma coisa assim desse tipo? A foto que eu tenho, ela é da inteligência, eu não poderia passar, mas tem uma pessoa que foi identificada, que agora, salvo engano, eu não me lembro muito bem o nome da pessoa, mas posso lembrar e te dizer. Certo. Quanto a isso, tem sim um ritual que foi feito, né? Que foi devolvido uma língua para uma sereia. Parece que ela perdeu. E sim, isso foi feito sim. Mas tem alguma coisa mais em que eu possa te ajudar, minha tia? Deixa eu ver. Alô? Eu fico tudo pra você porque foi muito cômodo. Sim, tava mudo. Hum, acabei não conseguindo falar tudo com ela.
É, é complicado. Mas aparentemente a ordem ou Shadowhunters possuem fotos de uma bruxa Darkwitch fazendo um ritual de língua, é isso? Sim, aparentemente é isso. Você sabe quem retirou a língua dessa sereia? E o porquê? É, bem estranho isso. Tem alguma informação de quem retirou essa língua e o porquê? Ou não? Não foi passado? Hum, sobre quem tirou eu não sei, posso descobrir, mas sobre quem colocou foi a Dália. Ela disse que uma sereia pediu ajuda para voltar a falar e ela devolveu através do feitiço de necromancia. É necromancia não, perdão. Hemomancia. Hum, deixa eu ver qual é o nome da criatura, porque eu confesso que às vezes a minha mente ela falha em alguns aspectos, por isso eu anoto tudo. Ah, muita idade, sabe como é que é? Sim. Essa sua tia é da inteligência dos Shadowhunters. Sim, antes ela era das Sucubus, mas Uhum. agora é dos Shadowhunters. Ah, que virada de chave, hein? De demônio pra anjo. Coisa boa. E, bom, a única coisa que eu não entendi é que os Shadowhunters, eles estão tentando entender por que que foi feito esse rito, né, da Dália. Sim. Eu vou tentar descobrir quem foi que tirou a língua da sereia.
uma informação para outra informação. É isso. Claro, nada mais do que o necessário. Sim. Legalmente ela não pode me passar a foto, mas provavelmente deve ser da Dália. Uhum. Como você ouviu, ela acha estranho o fato de ser sereias que têm ódio mortal pelas Darkeids pedir ajuda aos Darkeids. Mas convenhamos que o nosso Coven é o mais unido dentre todos. É. Bom, pode ser uma desgarrada, também não sabemos, né? Aparentemente, algumas sereias vêm reclamando sobre a confusão que está lá e desorganização. E aí, algumas delas têm preferido ir atrás de algumas outras linhagens que são estruturadas. A única coisa que eu quero entender é quem tirou a língua. Sim. Para tirar a língua de uma sereia seria um ato hediondo? De fato, é uma tentativa de silenciar alguém. Ainda mais as sereias que dependem do seu canto para tudo. Sim, exatamente. Precisamos entender o que aconteceu, quem foi e por quê. Bom, se foi um demônio, certamente seria para pegar o poder e poder usar. Isso é deveras preocupante. Sereias já Sim, são problemáticas, imagine um demônio com a capacidade de uma sereia. Isso é. foi extremamente desagradável, desculpe. Mas não, está certa. Basicamente, tentaram silenciar uma sereia. A mesma coisa que tiraram o Grimório de uma bruxa. Nossa. A base daquilo que ela tem como importante deixa de existir. Eu já fiquei revoltada, agora mais ainda. Engraçado, era pra gente ser os demônios e parece que a gente tá mais como um santuário. Um abrigo, uma paróquia, Sim, de uma fato, casa nosso de castelo caridade. tem se tornado a casa da Mãe Nix. Não é mesmo? A tenda de Mãe Nix. Nix de Calcutá. Eu acho que eles vão ter que começar a erguer templos pra ela, porque Sim, tá Nix, difícil. exactly. Pois Uhum. é, tá, ela tem se tornado. Nossa, a deusa tem se tornado a mãe de todos. Pois é. Né? Ela tem recebido todos de bom grado. Acho que aqui é o único castelo que recebe todo mundo, né? Sim, nós somos os únicos que recebemos todo mundo. E os outros têm aquela questão, ai não, sua linhagem não é bem-vinda aqui, não gostamos da babá. A gente aqui recebe, tem elemental, tem súcubos, tem demônio, tem Tem herege, tem vampiro, voodoo. tem lobo, tem voodoo, tem isso, tem sereia, tem tudo. Tem Pois é. Lycan, nossa, E de vez em quando aparecem uns demônios aí de gato, de cachorro. sim, eu acho que aqui é o castelo das linhagens. Ai, Estranho, porque quando eu era dos Voodoos, eles diziam que o pântano acolhiam a todos, né? Que os Loas abraçavam a todos e bababá. Só que eu não vi a mesma coisa que eu vejo aqui. não acredito porque estava com influência de Marie Leroux.
E agora que ela se foi, talvez eles A comecem a Madame querer. Peixeira, né? Pois é. Uhum. É, tinha a influência da Madame Peixeira, era triste. Não só nos voodoos, como também no conselho da ordem. Pois é, quem será que irá representar agora? Será que é a Bianca? Acho que sim. Eu sei que as duas que representavam, eu não sei o que aconteceu, não sei se a outra voltou, a outra foi trazida de volta do inferno. Não sei. Ah, é a Bianca que tava no inferno, ela voltou. Sim. Ai, que pena, ela podia ter ficado lá. Ah, desculpa. Dizem que ela é meio ardilosa, né? Mas eu não tive muito contato com É, ela no pântano. Vamos ver na ordem. desculpa, eu não coloco muito fé na ordem não. Ela tá mais uma desordem do que a ordem, mas como nós já somos o Ah, próprio imagino. caos, vamos torcer para que eles também arranjem um rumo, porque olha, tá difícil, viu? Uhum. Quando a gente precisa dele, a gente não tem. Que nem ontem. E esse era um questionamento que eu fiz pra Shadowhunter que tava liderando. Então, como é que fica? Porque tiraram literalmente, a ordem tirou de vocês o direito e o poder de vocês fazerem o que vocês estão fazendo agora. Que é usando suas habilidades e seus poderes para conter um submundano desgarrado fazendo besteira. Isso não era trabalho de. Não é para mais ser o trabalho de vocês e vocês continuam fazendo isso. Hum. Tava assim, né? Eu sei, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai deixar tudo pra você. Então, olha só, não querendo incitar nenhum tipo de rebelião, né? Ou coisa do tipo. Talvez eu acho que esteja na hora de levantar uma nova hierarquia, sabe? Sim. É. Cada coisa. Eu sei quem é essa Fubanga. Nossa. É uma maluquinha. Ela. Bom, quando eu encontrei ela a primeira vez, eu tava trabalhando na mecânica e ela começou a falar de disco voador. Fubanga? Uhum. Ah, ela é uma grande amiga minha. Mas pouco a vejo aqui. Sério? Então, Sim, sim. ela que tá envolvida com o jacaré. Ah. Ah. Então, se ela é sua amiga, você chama ela pra dar um toquezinho. Ou melhor, faz ela. Chama ela aí pra conhecer tal de jacaré. Pra ter uma conversinha. Por favor. Uhum. Depois que o seu cavaleiro ascender, não vamos correr o risco. Estou chocada. Mas foi ela quem disse que ele é o deus dela? Não, foi a tadinha que ia virar comida pra cachorro que falou sobre ela. Hum, entendi. Ah, perfeito. Bom saber que ela está envolvida. Vou atrás dela. Já E deve aí ter teria acesso motivos. a esse tal do jacaré. Estou sem o telefone dela. Vou tentar achar ela em Nova York.
que vi quem era. Jacaré. Jacaré. Aonde se viu um homem com o nome de Jacaré ser um semideus? Eu já disse que ele pra mim não termina primeiro charlatão. Só o fato dele dizer que é dono do Hotel Calisto e eu conheço os donos. Então já não é verídico. É uma mentira. E se chamando de semideus. Por quê? Por invocar as trevas? Olha só, toda Darkness pode fazer isso. Pois é. O problema é só o fato dele ter, como Darkness, sujado o nosso nome. Ele pode fazer o que ele quiser, portanto que ele não suja o nosso nome. E infelizmente ele o fez. É, exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido algum, na verdade. Eu quero entender da onde que nasceu essa vontade de se tornar um semideus, alguém que carrega a linhagem das Dark Witches e paga de bonitão por aí. Principalmente por ir cagar num santuário Não. de uma outra linhagem. Então, bom, primeiro eu vou querer saber, né, do porquê que ele fez isso e depois, se ele agir com coerência e respeito, vou explicar para ele que esse tipo de coisa, mesmo não sendo a mãe dele, não deva ser algo que ele deva fazer. Agora, se ele for agir com ignorância ou de alguma forma for egocêntrico em querer agir por interesse próprio, vou dizer a ele que então aquilo que iria fazer anteriormente eu não vou fazer. Porque se ele se arrepender e for junto comigo, as linhagens pedir desculpa, vou pedir para que não matem ele. Mas, se ele disser que faria novamente, então farei questão de entregá-lo para que, bom, as linhagens cobrem aquilo que ele fez. Parece que a inteligência dos Shadowhunters está ligada nisso agora. Eles vão atrás da Fubanda e desse tal jacaré. E de seus adoradores, seguidores, não sei, enfim, né? De fato. Bom, eu vou precisar dormir, Vá, minha querida. mas mais tarde eu estarei por aqui e te aviso. Certo. Eu também estarei aqui mais tarde. Não sei se vou para dominação. Acho que vou precisar ficar aqui. Pretendo ficar por aqui. Faz bastante tempo que eu não fico. Ah, sim, aproveita e leve você a Charlotte e Albe para que fale sobre a questão da guarda do castelo. Sim. Ficamos muito tempo sem ela. E, bom, depois que essa lenda ruína puxou o pé de todo mundo. E não só isso, a própria Albi pediu para que Dália selasse suas emoções. Eu acredito que não foi sensato. Mas se ela achou que necessário, não sou eu que vou discordar. Concordo com você. Não acho, na verdade, não, eu vou dizer nem que acho. Não foi nada sensato. Uma bruxa sem emoção ou com parcial emoção está em desequilíbrio. Sim. Pelo jeito que essa linda ruína falou, eu acredito que ela deve ter feito isso por causa da bronca que ela levou. Ela sentiu o peso de ter carregado tudo nos seus ombros sozinha e de nenhuma das outras estarem presente.
Isso deveras deve ter pesado muito para ela. Ainda assim, ela deveria passar por isso. A única forma da gente aprender é com os erros também. Se você tira os seus sentimentos para não sentir o peso da responsabilidade, então você vai errar novamente com a mesma coisa. Porque você não aprendeu. Concordo. Mas como eu disse, se ela acha que isso é o bom para ela, mesmo sabendo que isso não vai funcionar, o que posso fazer apenas é estar ali quando ela precisar. Eu só sinceramente espero de todo o meu coração que eu não veja mais uma pessoa sendo levada para o inferno. Concordo. Concordo com você. Bom, vou ir dormir então. Te vejo mais tarde. Certo, meu querido, bom descanso. Pra você também. Eu só vou ali pra fora e... Mas sabe como é que é, né? Ah, sim, quando eu volto eu não caio na água, então vou ficar por aqui.